Parece que para nos sentirmos em casa em qualquer planeta, precisamos de 4 elementos cruciais: ar, água, terra e fogo. Vou te contar o que você precisa espremer para conseguir um copo d'água em Marte, como cultivar sua salada lá, carregar seu celular sem pagar uma conta de luz astronômica e até mesmo tomar um pouco de ar fresco. E se eu disser que existe um oceano em Marte? Certo, você não vai acreditar em mim, mas costumava haver um oceano. Os cientistas acreditam que quase 1/3 do planeta era coberto por um oceano chamado Oceanos Borealis. Senta que lá vem história. Uma vez, cerca de 3,8 a 4,1 bilhões de anos atrás, o clima em Marte era mais quente e a atmosfera mais densa. Mas com o tempo, as condições climáticas mudaram drasticamente e esse outrora infinito oceano evaporou na atmosfera. Simples assim. Segundo estimativas, apenas cerca de 1% de toda a água evaporou, enquanto 99% ainda estão presos no planeta vermelho. Portanto, existem 2 fontes de água agora: as calotas polares e as rochas. As calotas polares de gelo são bastante simples de entender, pois temos a mesma coisa na Terra. Mas rochas contendo água? Poxa, meu espremedor não aguenta pedras dentro dele. Mas vamos nos aprofundar um pouco nessas pedras. Para começar, existem pelo menos 4 tipos de minerais hidratados em Marte. Existem argilas hidratadas feitas de silício e oxigênio, e o legal é que elas podem conter até magnésio e ferro, que serão úteis quando começarmos a morar em Marte. Em seguida vem os sulfatos hidratados, que são à base de enxofre. Nem me venha com ECA! Eu sei que você pensou no cheiro de ovos podres, mas esse cheiro também é típico de sulfeto de hidrogênio e não apenas de enxofre. Esses minerais têm água incorporada diretamente em suas fórmulas químicas. Em seguida vem a sílica hidratada, que também tem água retida em sua fórmula. Os sais de carbonato encontrados em Marte podem não conter H2O real, mas só podem se formar se houver água por perto. Então eles apenas provam que costumava haver um oceano. Mas se os cientistas não tiverem uma ideia de como extrair água dessas rochas, existe um plano B. Em 2020, pesquisadores descobriram fontes de água líquida que podem fazer parte de uma enorme rede de lagos subterrâneos de água salgada. Então, acho que encontraremos uma maneira de nos mantermos hidratados em Marte. Podemos procurar melhor essas fontes de água ou simplesmente inventar algum espremedor tecnologicamente avançado para espremer a água dessas pedras. O planeta vermelho pode nos parecer um deserto sem vida onde nada pode crescer. Mas hoje isso é um equívoco, pois houve algumas atualizações recentes sobre o potencial agrícola de Marte. Em 2022, um grupo de cientistas fez algo inacreditável. Eles conseguiram cultivar uma planta terrestre em Marte. Mas atenção, não é que eles araram Marte, regaram, adicionaram fertilizantes e esperaram pacientemente que os primeiros brotos aparecessem. Eles experimentaram aqui na Terra mesmo, mas as condições criadas eram puramente marcianas. Uma planta precisa de solo, água, comida e luz solar para crescer. Alimentos e luz solar podem ser criados artificialmente, então os cientistas se concentraram no solo e na água em seus experimentos. Não há muito que Marte possa oferecer em termos de solo, mas ele é rico em basalto. As plantas não gostam do basalto, pois ele não tem muitos nutrientes, mas ainda assim, algumas plantas não são tão exigentes quando se trata de solo. Como já sabemos, a água em Marte também é problemática, mas pode ser encontrada em quantidades limitadas. Ainda assim, não pode ser utilizada para necessidades agrícolas, devido à sua composição química. Para encurtar a história, é uma água muito salgada para qualquer planta gostar. Mas, para manter o experimento fiel à realidade, os cientistas começaram a procurar maneiras possíveis de dessalinizar a água. Assim, eles adicionaram a bactéria conhecida como Sinecococcus, e mesmo que os níveis salinos diminuíssem drasticamente, ainda não era suficiente para satisfazer as plantas mimadas. Felizmente, os cientistas tinham um plano B e deu certo. Eles pegaram a água dessalinizada por bactérias e a filtraram através de basalto. No final, perceberam que a água resultante era adequada para as plantas. Mas isso é apenas teoria. Vamos ver o que podemos realmente cultivar em Marte. Os cientistas experimentaram nabos, alface, rabanete e alfafa. A princípio, nabos, alfaces e rabanetes recusaram-se a florescer no basalto e a alimentar-se dessa água filtrada. Mas então a alfafa entrou em jogo e deixou os cientistas atordoados. A planta se saiu muito bem nas condições marcianas.
Esse pode parecer o final lógico do experimento, e afinal a alfafa é muito legal, rica em vitamina K com vitamina C, algumas vitaminas B, zinco e fósforo. E você pode pesquisar no Google um monte de saladas legais com brotos de alfafa. Mas há ainda outra prioridade que pode mudar totalmente o jogo. Por causa de sua raiz profunda, a alfafa pode ajudar a fixar a fertilidade do nitrogênio do solo. Assim que os cientistas colheram a primeira alfafa marciana, imediatamente plantaram nabos, alface e rabanetes. Desta vez, as colheitas foram muito melhores e os cientistas até notaram algo que não esperavam: a produção de nabo aumentou 311%. Acho que a alfafa tem todas as chances de se tornar a estrela da terraformação de Marte. Opa, aí vem a má notícia. Mesmo que teoricamente você possa se manter hidratado em Marte e desfrutar de uma salada fresca, no momento quase não há como desfrutar de um pouco de ar fresco no planeta vermelho. Ei, percebeu que eu disse quase? Embora a atmosfera de Marte seja composta por 96% de dióxido de carbono, já sabemos como produzir pequenas quantidades de oxigênio lá. Conheça o Mars Oxygen In Situ Research Utilization Experiment, mas você pode chamá-los de MOXIE. É um pequeno ajudante que trabalha em conjunto com os rovers de Marte. Esse carinha conseguiu isolar oxigênio em Marte e já produziu 5 gramas dele. Pode parecer nada, mas 5 gramas de oxigênio equivalem a 10 minutos de respiração. Por enquanto, o MOXIE é apenas para uso científico, mas na verdade pode ajudar a facilitar as missões em Marte. O problema é que é mais fácil produzir oxigênio diretamente no local do que transportá-lo da Terra para Marte. No momento, o MOXIE não é poderoso o suficiente, mas assim que os cientistas inventarem seu descendente, a situação do ar em Marte mudará. Para o fogo queimar, precisamos de uma coisa essencial, que é o oxigênio, e não queremos desperdiçar os resultados do trabalho árduo de MOXIE, especialmente se houver alternativas. Historicamente, as pessoas usavam o fogo para cozinhar, se aquecer e provavelmente assustar alguns visitantes indesejados como tigres dentes de sabre. Hoje, podemos usar eletricidade para cozinhar e nos aquecer, e nenhum tigre dente de sabre jamais foi visto vagando pelo planeta vermelho. Então vamos ver como as pessoas podem gerar energia em Marte. Existem algumas opções. As energias solar, geotérmica e eólica podem ser usadas em Marte quase da mesma forma que as usamos na Terra. A energia solar é promissora, mas ainda não será tão eficaz quanto na Terra. A luz solar em Marte é apenas 43% tão forte quanto na órbita da Terra. Portanto, produzir eletricidade dessa maneira exigirá mais esforço. Não se esqueça das tempestades de poeira, que não são raras em Marte. Nesses momentos, a luz do Sol fica meio bloqueada. Portanto, se algum dia dependermos da energia solar em Marte, devemos estar preparados para interrupções elétricas ocasionais. O próximo problema são as variações sazonais, então poderíamos nos beneficiar da energia solar apenas por alguns meses do ano marciano. E claro, nada de energia solar à noite. De qualquer forma, esta opção pode funcionar, mas deve ser combinada com alguma alternativa. Por exemplo, a energia eólica. As turbinas eólicas não terão problemas para funcionar durante a tempestade de poeira e também podem funcionar à noite. Parece que essas duas fontes são uma combinação perfeita. Mas a energia geotérmica pode ser um plano de backup legal. Pode até funcionar melhor em Marte do que na Terra por alguns motivos. Primeiro, a pressão atmosférica é menor em Marte. Então, mais volumes de vapor podem ser gerados para acionar a turbina. Em segundo lugar, a temperatura da superfície de Marte é mais baixa e também pode ajudar, pois aumentará a eficiência devido às leis da termodinâmica. Em terceiro lugar, não é necessário ter água. Podemos usar dióxido de carbono líquido e ele funcionará perfeitamente. E ao contrário da água, o dióxido de carbono líquido é grátis.